Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos, à nossa segunda aula do nosso Comitê de Elementos de Fundação em Concreto, da Liga Acadêmica de Estruturas, a LAEST, aqui da UFMG. Sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Hoje trataremos das definições a respeito da sapata de fundação. Nessa parte inicial, na verdade, a gente está trazendo definições de fundação no geral. E aí sim entrar no que seria uma sapata e a partir disso desenvolver todo o nosso assunto, nossa abordagem. Bom, a fundação superficial, também pode ser chamada de fundação rasa ou direta, ela é definida no item 3.1 da NBR 6122. E ela é definida como o elemento de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação e a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente à fundação é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. O elemento de fundação superficial mais comum é a sapata, que pela área de contato base-solo transmite as cargas verticais e demais ações para o solo, diretamente. Bom, então aqui a gente sempre vai chamar de B a menor dimensão da nossa sapata, do nosso elemento de fundação, e todas as cargas que advêm da superestrutura e que vão ser transmitidas para o solo são transmitidas justamente por essa parte aqui, que é o contato da parte inferior da sapata com o solo de fundação. Então aqui na lateral, na lateralidade do elemento, a gente considera essa transmissão. Bom, e de acordo com essa definição da 6122, essa cota de assentamento, ou seja, a distância desse ponto até o terrapleno aqui, tem que ser menor que 2B, sendo B essa menor dimensão da sapata. Mas existe também o elemento de fundação profunda, que também é definido na NBR 6122, em seu item 3.7. E lá ela diz que é um elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base ou pela superfície, ou por sua superfície lateral, Aqui a base é a resistência de ponta e a superfície lateral seria a resistência de fuste, ou por uma combinação das duas, tanto a resistência de ponta quanto a resistência de fuste. Devendo sua ponta ou base estar assente, estar assentada em uma profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 metros. Neste tipo de fundação inclui-se as estacas e os tubulões. Bom, então aqui a gente tem D, que é a menor dimensão em planta, assim como B lá para a sapata. E essa distância aqui do terrapleno, do nosso terreno até a cota de assentamento, tem que ser maior que 2D, sendo D essa dimensão, e no mínimo igual a 3 metros. E aqui só uma observação que os tubulões eles serão estudados na parte de blocos de fundação do nosso curso. Então, a gente está tratando agora das sapatas, Então, com o decorrer do curso, mais para frente, a gente vai acabar adentrando no assunto tubulões. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a sapata propriamente dita. Na superfície correspondente à base da sapata, que seria essa superfície aqui, atua a máxima tensão de tração no elemento como um todo, que supera, inclusive, a resistência do concreto à tração, de modo que se torna necessário dispor uma armadura resistente, geralmente na forma de malha. Então, essa armadura aqui está sendo chamada de AS, ela é disposta justamente para resistir aos esforços de tração que o concreto não consegue suprir. É recomendado também e comum escolher a altura da sapata grande o suficiente para evitar a armadura transversal, que seria aqui na vertical. E essa armadura seria resistente às forças cortantes, que também atuam na sapata. Justamente por essa armadura, esses estribos terem alturas variáveis. Então é preferível se aumentar a altura da sapata de forma a evitar a utilização dos estribos. A gente vai chegar no cálculo disso mais para frente também. Bom, agora falando um pouco sobre o bloco de fundação direta. Quando esse elemento, a sapata, ela tem altura grande o suficiente, a tensão de tração máxima diminui e, consequentemente, ela pode ser resistida apenas pelo concreto, sem a necessidade de acrescentar a armadura. Então, esse elemento é chamado de bloco de fundação direta. E ela é definido também, segundo a NBR 6122, em seu item 3.3, como o elemento de fundação superficial de concreto dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura. E para que as tensões de tração sejam resistidas pelo concreto, elas precisam ser baixas, de modo que a altura do bloco necessita ser relativamente grande.
o bloco assim trabalhar preponderantemente a compressão. Então, só reforçando, né, conforme a gente vai aumentando a altura desse elemento, as tensões de tração elas vão sendo reduzidas, né, até o ponto em que o concreto ele é capaz de existir sem a utilização dessa armadura a todas essas tensões de tração. Aí o elemento deixa de ser sapata e passa a ser um bloco de fundação direta. Aí, para economia de concreto, os blocos têm geralmente a forma de pedestal ou superfícies laterais inclinadas. Aí que a gente tem, né, essa forma de pedestal. Então a gente tem aqui na face mais próxima ao pilar uma superfície menor, depois ela vai aumentando, 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 até chegar aqui, né, no contato com o solo, onde essa superfície tem uma área máxima, enquanto aqui a gente tem uma área mínima. Então, tudo isso aqui é o nosso bloco. Aqui a gente tem um pilar, representa a nossa superestrutura, e aqui essas setas representam a reação do solo. A NBR 1022, em seu item 7.8.2, estabelece que o ângulo beta, que esse ângulo formado entre a lateral aqui do pilar e o ponto mais distante dele aqui do bloco de fundação direta, expresso em radianos, ele satisfaz essa relação aqui, ó, tangente beta sobre beta tem que ser maior ou igual a tensão admissível sobre FCT mais 1. E o que é cada uma dessas grandezas, né? A tensão admissível é a tensão admissível do terreno em MPa. FCT seria 0,4 FCTK, que deve ser menor ou igual a 0,8 MPa. E FCT é a tensão de tração no concreto. Então, se você fizer esse cálculo aqui e der maior que 0,8, você tem que utilizar 0,8. E por fim, o FCTK, que aparece aqui na fórmula, né, é a resistência característica à tração do concreto. Por fim, mas não menos importante, né, a gente temos o radier, que é um outro elemento que é muito aplicado em edificações residenciais, né, ou edificações de pequeno porte, principalmente nos conjuntos habitacionais. E ele é definido também, segundo a NBR 6122, como o elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. Aí que a gente tem um esquema, né, de representação do radier. Aqui a gente tem a caixaria, que seria a forma, né, para execução dele. Ele é todo em concreto armado, que a gente tem a armadura de arranque dos pilares, e nesse caso aqui ele está abrangendo todos os pilares da nossa superestrutura, mas pode ser que ele abrangesse apenas parte dela. E quanto ao dimensionamento, as fundações superficiais devem ser definidas por meio de dimensionamento geométrico e de cálculo estrutural, que será o nosso foco aqui maior.